Olá, você que me acompanha. Bom, não é muito para refutar, mas se alguém quiser usar a Bible, a Bíblia ou a Escritura Sagrada para condenar os irmãos LGBTs, eu tô defendendo o LGBT? Não, eu defendo as lésbicas, os gays, os transexuais e tudo mais, tudo o resto. Porque o LGBT é um acrônimo. Ele é vamos dizer, uma sigla do que representa as pessoas. Então, para não colocar em defesa das lésbicas, eu coloco já o que tá certo, o que é mais conhecido. Porque as pessoas já sabem do que se trata o assunto e sabem de quais pessoas eu estou falando. Que são pessoas, não são diferentes. O que muda aí é a questão de orientação sexual. E daí? Mas vamos lá. Nicolas, você tem rabo preso com alguém que é homossexual, lésbico pra você tá defendendo? Não. Não, nunca tive. De relacionamento, nunca. Nicolas, você é? Não. E não teria problema nenhum se eu fosse. Porque eu provo dentro daqui. Nicolas, eu provo dentro da Bíblia de Jerusalém, qualquer Bíblia que você queira. Pega até a tradução mentirosa da Bíblia, a Bíblia é a própria manipulação, mas tem umas que é mais adulterada ainda, que traz a palavra homossexual aqui dentro, sendo que não existe a palavra homosexual, tá certo? Dentro dos escritos, nem desse lixo do grego, tá certo? Então, o que alguém pode fazer quando você falar sobre Sodoma, igual tem umas bestas quadradas que faz um meme, tipo assim, conta pro seu filho a respeito da história dos homossexuais. Aí tem uma imagem que pega o filho e fala assim, ó, tá vendo Sodoma? Como se o pecado de Sodoma fosse o homossexualismo. Mas tá bom, eu refutei isso dentro aqui do texto, tá certo? Não foi nem essa tradução que eu peguei, porque essa tradução é mais voltada pro catolicismo. Mas não necessariamente, mas é mais voltada. Mas eu peguei dentro mesmo das versões em português para provar isso, tá bom? Então fica tranquilo você protestante, que é mais os protestantes que adoram condenar e apontar, porque os infelicianos, o mala cheia da vida e todos esses cão goloso é que leva esse bando de idiota, eles são marionetes que levam um bando de idiota a acusar. Eu tô chamando de idiota porque é idiota mesmo, não consegue provar, é um bando de covarde, tá certo? No perfil deles eles postam, não deitará homem com homem como se fosse abominação. Ué, então mata eles, o Levítico manda, segue o Deus de Levíticos, eu não sigo o Deus de Levíticos, tá certo? Aquele lá que manda matar, aquele lá não é o criador dos céus e da terra, nem aqui, nem na China. Vamos lá pro texto. Alguém que pode falar assim, Nicolas, mas o pecado de Sodoma era o homossexualismo. Não, não era. Tem aí o texto a respeito. Tem o vídeo, tem o DVD extra, que você sabe, Pecado em Sodoma. Já elucida tudo isso. Mas se você não tem paciência pra assistir um DVD, assiste as suas porcarias de pregação, mas não tem tempo de assistir um DVD, veja lá meu texto a respeito, tá bom? Acho que tá em defesa dos LGBTs em Judas, se não me engano, em Judas? Acho que sim. Porque tem uma parte, um tópico que eu coloco lá, qual era o pecado de Sodoma. Era Judas mesmo, porque fala de Sodoma. Mas tá certo? Outra parte que fala de Sodoma é em Apocalipse. Se alguém quiser usar mais um livro da Nova Aliança, da Apocalipse, com você, a respeito de Sodoma, você mostra primeiro pra ela. Mas se ela não quiser... Você mostra, você nem precisa mostrar, não porque eu tô te mandando, mas você vai ler o contexto inteiro pra você ver se eu tô mentindo, se eu tô distorcendo a Bíblia para defender os LGBTs. Você mostra aqui, ó, em Lucas, tá certo? Em Lucas 10, 12, olha aí. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Você não entendeu porcaria nenhuma, porque eu tirei de contexto. Mas vamos ler desde o começo? Quando se completarem os dias de sua assunção. Ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém.
e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não o receberam, pois caminhava para Jerusalém. O que está acontecendo aqui? Ele enviou mensageiros para ele. Enviou mensageiros para frente. Mas os samaritanos, ou quem que seja que estava ali perto dos samaritanos, não acolheram eles. Quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho. Estes quem? Os mensageiros. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não o receberam, pois caminhava para Jerusalém. Samaritanos não querendo se misturar com os judeus, tá certo? É esta coisa que o Messias derrubou, essa divisão que existia, tá bom? Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: aqui tá Quírios, né, que é Senhor, essa mentira aqui. Salvador, queres que ordenemos desça fogo do céu para consumi-los? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e partiram para outro povoado. Ô Criador, eu posso mandar fogo do céu neles porque eles não receberam a gente? O Criador repreendeu. E você vai me dizer que esse Deus de Levíticos que manda matar homem que se deita com homem é o Criador? Você tem que rodar muito, hein? Você tem que rodar muito, hein, teólogo? Você tem que rodar muito, hein, seu covarde? Que fica só no seu perfil. Você é o bonzão ou você é a bonzona só no seu perfil. Só no seu canal que você fala porcaria. Quando vem aqui, toma uma lapada de interpretação de texto. Ou de hebraico, ou grego. Pelo contexto. E some, né? Ou bloqueia, ou apaga. Você é um covarde. Eu tô falando que todo mundo que não concorda com casamento de homossexual, não sei o que, é covarde? Não, eu tô falando aqueles que são bonzões de afirmar uma coisa e não conseguir provar. Esses são um bando de covarde que corre do debate. E nem precisa debater, é só mostrar o texto e a gente vai dentro do texto, não tem problema. Tá bom? Você pegar um verso isolado, fala qualquer porcaria. Tá bom? Vamos lá. E covarde também porque esses não tem coragem de falar para um homossexual, ó, você vai pro inferno. Esses não tem coragem porque sabe que vai apanhar. Ah, sabe. Rapaz, na minha vida eu conheci mais transexual homem do que homem. Você tá me entendendo? Pessoas que têm hombridade pra ser trans, têm a coragem, tá certo? Pra ser o que são e declarar e se vestir assim e se sentir bem. Mas aqueles que condenam, esses são os menos homens. Porque esses não têm coragem de falar na cara, porque sabe que vai levar uma lapada no meio da boca. E quando não apanha, se sente meio acusado, né? Ué, o seu Deus não tá com você? Por que você não fala pra eles? Não é pra levar o evangelho a toda criatura? Por que você não leva pros homossexuais? Hã? Eu tô entrando na loucura dele, tá, gente? Aquele sentido é outro. Já passou, mas ok. O verso em questão. Tá bom? Porque os homossexuais, em sua grande maioria, é mais homens do que os heterossexuais. Por quê? Porque tem a hombridade de se assumir perante a família e a desgraça da sociedade. Segundo, se assumir, né? Ela com ela própria. Se reconhecer no seu íntimo. Porque tem muitas pessoas que não se conhecem. Não se conhecem. Basta acontecer alguma calamidade para você conhecer a pessoa.
Lembra do vídeo que eu fiz a respeito do cemitério por quando o medo é direcionado propositalmente? Você sabe do que eu estou falando, né? Então, essas pessoas foram mais homens do que héteros nesse sentido. Tá certo? E tem uns que não vai pra promiscuidade. Aí eu amo com toda a minha alma mesmo. Mas vamos lá. Então o Criador repreendeu eles. Pra não descer, que não vai descer fogo do céu porcaria nenhuma. Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: Eu te segurei para onde quer que vás. Ao que o Messias respondeu: As raposas têm tocas, têm tocas, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Bom, a raposa tem um lugar onde ficar, onde se esconder, onde morar, onde permanecer por um tempo, onde descansar, onde comer, onde habitar. As aves também têm o ninho delas. Mas o Messias não tinha onde reclinar a cabeça. E você acha que hoje em dia, ou que antes, ele habita em templos feitos por mãos de homens? Por que você vai nesse lixo ainda? O próprio Messias diz que ele não tem onde reclinar a cabeça. Aqui, ó. Eu não vou aproximar da tela, que senão eu ferro o chroma aqui. Já tá ferrado aí pra vocês, eu acho. Ele não tem onde reclinar a cabeça. E agora? Mas, misteriosamente, hoje no Brasil, tem milhares de casas que são dele. Vai entender, né? Disse a outro: segue-me. Este que ele falou, segue-me, respondeu: permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Ele replicou: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino do Criador. Eu não vou entrar nessa frase do Messias, tá certo? De uma coisa que tinha na época, porque aí vai alongar muito e não vai chegar onde eu quero. Vamos lá. Outro disse-lhe ainda: eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. O Salvador, porém, lhe respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino do Criador. Depois disso, o Messias designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Criador da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. O Messias mandando discípulos, os mensageiros ir na frente dele, aonde que ele ia depois. Anunciar sobre ele, preparar o caminho antes dele vir para aquele pessoal. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver um filho de paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão voltará a vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebidos, o que está falando até agora? De ser recebido, de comer no local, de adentrar o local, de ser recebido. Questão de caridade do pessoal da cidade. Tá bom? Você tá vendo o contexto? Beleza. Em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebidos, comei o que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver e dizei ao povo: o reino de Yud-He-Vav-He, que aqui tá Deus no grego, essa desgraça do grego, de YHWH está próximo de vós. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não fordes recebidos, olha, tem uma instrução do Messias o que fazer perante aqueles que receberem os discípulos, seus mensageiros, na casa. Agora a instrução do Messias a respeito daqueles que vão para uma casa e não são bem recebidos, ou nem são recebidos no caso, não é bem não. Tá bom, vamos lá? O que é para fazer? Para eles, naquela época.
Mas em qualquer cidade em que entrardes e não fordes recebidos, saí para as praças e dizei: até a poeira da vossa cidade que se grudou aos nossos pés, nós a sacudimos para deixá-la para vós. Sabei, no entanto, que o reino de Yud-He-Vav-He está próximo. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Bom, os mensageiros não foram recebidos? Vai lá na praça e fala assim, ó, tá vendo a poeira de vocês, da cidade de vocês que entrou nessa sandália? Não serve pra porcaria nenhuma. Ou seja, alguém que não quer te escutar, alguém que você vai levar as coisas do Messias. Não, você não vai fazer desfeita, mas você vai lavar suas mãos. A sua parte você fez. Insista, insista sim, mas a sua parte você fez. Quem sai perdendo aqui é quem? Quem sai perdendo nessa história aqui do que tá relatado e quem sai perdendo na vida aí, que eu tô dizendo nesse exemplo? A pessoa que vem no meu perfil, por exemplo, não querendo me comparar ao mensageiro, não, aqui não é pregação religiosa, até porque o assunto foge muito, né? Porque eles não defendem os irmãos homossexuais, eles só pensam neles e para eles, né, no caso. Então, alguém que vem no meu perfil, por exemplo, e vem comentar, ai, não vou te mais acompanhar, ou bloqueia, ou fala qualquer coisa, quem sai perdendo é a pessoa, não é você não. Você ganhou com isso. Quem sabe, enquanto você estava respondendo ou falando com uma pessoa, tinha alguém passando junto, tinha alguém olhando junto, alguém vai ver o comentário, se for tete a tete, alguém vai passar por você, vai ouvir e falar, interessante. Então, ninguém sai perdendo aí, a não ser a pessoa que vai rejeitar, tá bom? Então, haverá menos rigor para Sodoma, olha só. Os religiosos pintam Sodoma como o antro de homossexuais, abomináveis. E por isso ele mandou toda aquela coisa para Sodoma para queimar enxofre, fogo. Aconteceu. Mas o motivo não é a homossexualidade. Tá bom? Então haverá menos rigor para as cidades que não receberam os mensageiros do que para Sodoma. Então vamos entrar na mente doentia religiosa? Vamos concordar com eles? Tá bom. Sodoma foi destruída por causa da homossexualidade, da homossexualismo, qualquer porcaria que você queira dizer. Não tô falando que os homossexuais é porcaria, mas o religioso tem um que fala, tem um que fala assim, outro não. Não pode falar desse jeito, então vamos falar homossexualidade. Eles falam ismo, né, que quer dizer doença, mas tá bom. Vamos falar a idade, homossexualidade, o prefixo, quer dizer o sufixo. Então, aqui a gente pode concluir, no contexto, de que os mensageiros, do que o próprio Messias, na sua instrução para aqueles mensageiros, ele estava colocando o pecado de Sodoma abaixo e os que não receberem o seu próximo, ou seja, os mensageiros, acima. Ou seja, o pecado de homossexualismo não chega perto de ser punida aquelas cidades que não receberam os mensageiros. Você viu? Até acatando a mente doentia, a mente mentirosa dos religiosos, você percebe isso. Você vê pelo contexto que até se você pensar nisso, você tem que correr desse texto. Você tem que desvirtuar o que o Messias falou. Tá? Porque ele está dizendo, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ou seja, vai ter punição sim para Sodoma. Mas para essas cidades que não receberam os mensageiros, esse vai ter pior ainda. Em comparação com Sodoma é menor rigor e para eles maior. Olha só, hein? Será que esses samaritanos praticavam homossexualidade? Cadê o texto que me prova isso aqui dentro? Então vamos lá em Apocalipse, enfim. Dito isso, olha, é um dos textos aqui dentro que falam sobre Sodoma. Você quer ver completo? Veja meu texto, está de graça aí pra você. Enquanto o Facebook não derrubar, se derrubar eu crio um site, um blog, qualquer coisa que for, porque eles não vão me calar.
tá? E convide o seu pastor, seu líder religioso, qualquer troço que for que acha que Sodoma foi destruída por causa de homossexualidade e vem lá refutar. Chama na live que eu quero ao vivo. Mas esses não tem coragem. Vamos lá em Apocalipse. Será que Apocalipse também, seja lá João, qualquer outro, o escritor de Apocalipse, que escreveu Apocalipse, ele diz que os homossexuais vão pro inferno? Não. Mas um dos textos que podem utilizar, querendo colocar Sodoma como pecado de homossexualismo, é isso daqui, ó. Apocalipse 11. Deram-me depois um caniço, semelhante a uma vara, dizendo: levanta-te, mede o templo do Criador, o altar e os que nele adoram. Bom, agora o Criador se contradizeu agora. Ele falou pro João, ou seja lá quem for, para medir o templo. Ah, tá. Qual templo? É do Criador. E os que nele adoram. Qual que é o templo do Criador que as pessoas nele adoram? É a Batista? É a Assembleia? Então pegar esse texto para dizer que é o templo denominacional religioso não serve. Beleza? Beleza. É simbólico, tá? Você vai medir como um templo. Quanto ao átrio externo do templo, deixa-o de lado e não meças, pois ele foi entregue às nações que durante 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. As minhas 2 testemunhas, porém, permitirei que profetizem vestidas de saco durante 1260 dias. 60 dias. 60 mesmo. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Criador na terra. Caso alguém queira prejudicá-las, sai de sua boca fogo que devora seus inimigos. Sim, se alguém pretendesse prejudicá-las, é deste modo que deveria morrer. Então, fogo que se sai da boca destes 2 testemunhas que vão profetizar. Tá bom? É a primeira vez que a gente vê fogo nesse texto. Elas têm o poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias de sua missão profética. Tem ainda o poder de transformar as águas em sangue, de ferir a terra com todo tipo de flagelos, quantas vezes o quiserem. Quando terminarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas. Vencê-las e as matará. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde também o criador delas foi aqui tá crucificado, que eu não concordo muito. Breve um estudo a respeito disso, né? Se o Messias foi crucificado ou estacado. E homens de todos os povos, raças, línguas e nações veem seus cadáveres durante 3 dias e meio, impedindo que sejam postos numa sepultura. Os habitantes da terra se jubilam com isso, alegram-se e trocarão presentes, pois esses 2 profetas haviam atormentado os habitantes da terra. Contudo, eles se puseram em pé, e grande medo se apoderou dos que os contemplavam. Ouvi então uma voz forte do céu que lhes dizia: subi para aqui. E na mesma hora houve um grande terremoto, a 10ª parte da cidade caiu, 7.000 pessoas morreram na catástrofe. Os sobreviventes ficaram apavorados e deram glória ao Criador do céu. O segundo ai passou. Eis que chega rapidamente o terceiro ai, e o 7º anjo tocou. Houve então fortes vozes no céu clamando. E aí se segue, né? Então esse é o segundo ai em Apocalipse. Se alguém quer dizer que em Apocalipse fala que os homossexuais vai pro inferno e fala que em Sodoma é que era o pecado de homossexualismo ou sexualidade, como você queira chamar, você mostra, fala pelas palavras do Messias. Tá certo? Aqui dentro. A questão de Sodoma. Leia o texto, leia o contexto dos versos que eu peguei, se é que eu já não botei o contexto. E fala disso daqui, em Apocalipse.
Então, querer dizer que o pecado de Sodoma é foi homossexualidade, homossexuais, ou que Apocalipse condena os homossexuais é infundada. Não tem aqui dentro, nem nos apócrifos direito, e muitas outras autoridades, as pessoas que gostam de citar autoridades, então eu cito também por causa destes religiosos, concordam com o que eu estou falando aqui. E agora? Bom, se você achar em algum texto que condene os homossexuais em Apocalipse, você me chama. Tá certo? O que eu vi que vai ficar de fora do reino dos céus, ou seja, que já implica que o resto vai para a morte eterna, é os cães. E os testemunhos de Jeová ceitistas falam que é os cachorros. Meu pai eterno, hein? Então é isso, pessoal. Se alguém quiser me refutar dentro daqui, eu tô disposto. Ó, aqui é a Bíblia de Jerusalém, a tradução mais católica. Mas pode pegar só Almeida Corrigida e Fiel. E Fiel, meu pai eterno. Corrigida? 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 Interessante, né? Seu filho faz uma coisa certa e você corrige ele. Não! O seu filho faz alguma coisa errada e você corrige ele. Por quê? Ele fez o quê? Um ato errado, um ato falho, um ato não condizente com o que você queira ou que não é correto. Ou seja, o errado. Então dizer que é corrigida quer dizer que havia erros, né? Na Bíblia. Pode a inerrante palavra de Deus ter erros? Não. Mas a Bíblia tem. A Bíblia tem adulterações. Inclusive, nesta versão mais puxada para, se não me engano, La Bible de Jerusalém, que é da versão da França, ou Itália, eu acho que é França mesmo, que aí surgiu isso daqui, ainda traz o verso adicionado que a Virgem Maria? Não, sim, quando ela recebeu o Messias, até então ela era virgem, depois não. Mas eles dão a ênfase na palavra virgem, logo depois Maria, ou no mesmo contexto colocar a palavra virgem, para justamente concordar com a teologia ou com a doutrina do catecismo da Igreja Católica. Sim, há adulterações, principalmente no Novo Testamento, que nem Novo Testamento é correto chamar. Ou você já viu escrito Novo Testamento no Novo Testamento? Mas é isso, tá bom? Já é meia hora, eu pensava que ia levar 15 minutos para ler, mas conforme eu ia lendo, eu não li antes. Eu li o contexto para ter um entendimento agora para vocês. Já não vi uma coisa pré-programada aqui, tá certo? Então qualquer um que quer provar aqui dentro, ou eu pego a minha Bíblia que tem online aqui, eu tenho um programa que eu paguei caro para ter, para estudar. A Almeida Corrigida e Fiel. Fiel? Ah, é? Almeida Revista Atualizada. Nova tradução da linguagem de hoje. Tradução do Novo Mundo da seita Testemunhos de Jeová. Pode pegar qualquer uma. João Ferreira de Almeida. King James, que a maioria das bíblias vem de lá, em português vem de lá, da King James, que tem adulteração. E venha me refutar, tá bom? Beleza? Muito obrigado a você que me assistiu, por ter acompanhado. E eu desafio os mentirosos, aos hipócritas, aos covardes, aos pseudo-professores, aos pseudo-despertos, aos religiosos e todo aquele que se opõe aos homossexuais, quando eu falo homossexuais, compreenda, é todos eles. É a mesma coisa de você falar a Globo não presta. Você quer dizer que é o SBT, a Record, não sei do que, não presta. Então eu estou falando, defendo o homossexual, eu estou falando que eu defendo os demais, tá bom? Qualquer um, desafio qualquer um desses a tentar me refutar pelo texto, tá bom?
Se você ainda não foi capaz de compreender o que está escrito na série Em Defesa dos LGBTs de Levíticos, de Romanos, de 1 Coríntios e de Judas, que se não me engano fala aí do pecado de Sodoma, e também tem a parte de 1 Timóteo, que eu podia encher linguiça e tirar e fazer uma outra parte. Não, eu quis botar tudo em um. E vem aí, tá? Já que não saiu pra vocês, o de Mateus. Possivelmente já saiu. Se não saiu, vai sair depois desse vídeo, alguns dias, ou já saiu alguns dias atrás. Não sei como vai ser a programação. A respeito das palavras do Messias a respeito. Ele tá falando de homossexuais? Não. Mas eles não podem pegar qualquer coisa, qualquer palavra e falar que é homossexual? Então, a mais próximo que o Messias falou de parece ser homossexual, a gente vai entrar dentro do contexto e ver isso. Que a gente pode sim fazer a ligação com as palavras do Messias dos homossexuais. E a gente vai ver se ele tá falando de um modo negativo. Que você, seu covarde, sua covarde. Por quê? Porque você não... Você quer brigar? Não! Porque você não vem contrapor. Você só é a bonzona, você é o bonzão dentro do seu perfil, do seu canal, da sua página. Aí aparece alguém para te contrapor, você foge, você bloqueia, você exclui. Você tira como amigo, sendo que eu não te enviei solicitação de amizade nenhuma. E não faz falta nenhuma. E acham que eu estou perdendo alguma coisa. Sendo que quem está perdendo é justamente vocês. Tá certo? Eu defendo os homossexuais como se eu fosse um. Quando alguém me xinga de qualquer coisa, eu não me sinto tão ofendido. Agora, ofender o meu próximo, inclusive os LGBTs, aí pisou no calo. Aí vai ouvir bastante. Tá bom? Tanto fora da escritura, do modo social, quanto dentro da escritura, quanto dentro do hebraico, quanto dentro do grego, quanto dentro do português. Aí, ó, já ia errar porque eu ia falar de português. Do português. Da interpretação de texto que falta a vocês. Tá certo? Se eu tô errado, venha me refutar. Venha tentar provar alguma coisa. É isso. É isso. Meus irmãos e minhas irmãs LGBTs, há muito tempo venho defendendo vocês. Não porque, eles são LGBTs, eu vou defender. Não! É porque vocês são meu próximo. E é o próximo daqueles que os criticam. E esses têm mais possibilidade de ficar de fora do reino do céu do que vocês. Porque se até mesmo a prostituta entra no reino dos céus, todas? Não. Mas algumas delas entram no reino dos céus, quanto mais os meus irmãos homossexuais, lésbicos e tudo mais. O preconceito às vezes é explícito. O preconceito às vezes é velado. Mas depois a gente vê quem é quem. Depois a gente vê quem era o que a gente achava que era alguma coisa. Então, não há condenação para vocês. Tá certo? Dentro das escrituras sagradas eu não posso afirmar isso. Dentro das palavras do Messias, que ele não falou sobre isso, mas o que chega mais próximo é uma conotação positiva. Até. E agora? Nicolas, o homossexual é pro inferno se ele for promíscuo, se ele for um pecador e não reconhecer os seus erros. Todos nós somos pecadores e vai continuar pecando. Mas você entenda que não se arrepende dos pecados e sabe que aquilo é errado e continua praticando, vai. Inferno. Tá? Quem entendeu, entendeu. Agora, por ele ser homossexual, não. Por ela ser lésbica, não. Por ela ser trans, não. Por ela ser bissexual, não. Não. Agora, pelos atos dela, sim.
Porque é um humano também. É seu irmão, a sua irmã, você não enxerga, não? Com quem que você acha que o Messias andaria hoje em dia? Olha o povo que ele andava antes e o que o povo hipócrita religioso falava. Né? Aí fica ruim, né? Tá bom. É isso, gente. Eu vou finalizar por aqui, tá bom? Já deve ter saído esse Pentateuco pra vocês, né? Dividido aí em 5 edições. Levíticos, Romanos, 1 Coríntios, Judas e Mateus. Acho que dentro de Judas ou 1 Coríntios tem a questão de Sodoma e Gomorra e 1 Timóteo, que cita lá, né? A referência. E é isso, tá bom? Que o Pai continue abençoando a todos vocês, a todos meus irmãos, incluindo, óbvio, sempre foi os LGBTs, tá certo? Não apoio o movimento, não apoio o movimento promíscuo, não aprovo a promiscuidade, mas aprovo os homossexuais. Nicolas, como assim? Bom, a promiscuidade é altamente condenável nas escrituras sagradas e você sabe muito bem o destino que estes vai ter. E, pelo que eu vejo, pelo que você vê pelas notícias, pelo que você vê na sua família, aqueles mais promíscuos, aqueles que mais traem, aqueles que mais matam, aqueles que mais destroem o outro são os héteros. Em todos esses âmbitos que eu falei pra vocês, o que eu vejo são mais héteros sendo promíscuos. Procura saber o significado de promiscuidade, tá? Agora, uma pessoa que ama a outra, que tem respeito pela outra, que concorda nas mesmas coisas, o Messias vai estar no meio. E não há nenhum texto condenando eles. Senão da boca de pseudo-professores, de bando de teólogos, de Theos, de Zeus, falando porcaria. Deveriam ter vergonha por ter dedicado anos da vida estudando grego e vir com uma patifaria de Malacói, de Arsenocoites. Se você não sabe o que eu tô falando, veja a questão de 1 Coríntios 6:9. A série aí que eu deixei. Então eu não posso nunca na minha vida, nem se eu quisesse, falar contra os irmãos. Tá bom? Eu falo contra o ato pecaminoso. Agora, ato pecaminoso porque é homossexual? Não. Por causa do ato em si. Meu Pai eterno. É uma coisa eu falar assim, ó, você traiu a sua esposa, você tá ficando com vários ao mesmo tempo, você não tem compromisso com um, você vai pro inferno, hein? Agora, se eu falasse isso, que tem mais base pra falar isso do que condenar o homossexual, mas tá bom. Eu vou falar porque a pessoa é hétero que ela vai pro inferno? Não. Eu vou falar isso porque a pessoa é homossexual que ela vai pro inferno? Não. Mas por ela ter aquele ato, é o que vai levar, destinar ela para aquele negócio. Não é predestinação. O que ela escolher, ela vai colher. Entendeu? Você entendeu agora? Então tá bom. Muito obrigado a você que acompanhou. Vou finalizar por aqui e que o Pai continue abençoando a cada um de vocês.